O milionário viúvo que jurava nunca amar se surpreende com mendiga negra na babá. Daniel sempre foi o tipo de homem que parecia ter o mundo nas mãos. Morava numa mansão que mais parecia um palácio, cheia de móveis caríssimos, quadros raros e um jardim tão extenso que o perfume das flores exóticas invadia cada canto da casa, misturando-se ao ar puro da manhã. Mas aquele cenário de luxo escondia uma dor que ninguém via. A perda brutal da esposa, num acidente de carro que deixou um silêncio cortante e um vazio impossível de preencher. Desde então, Daniel se fechou, prometeu a si mesmo que nunca mais abriria o coração. Adeus festas, contato social, amores. A única luz na vida dele era Clara, a menininha de 5 anos que trazia no sorriso um pedaço da mãe. Mas mesmo com ela, o peso da solidão apertava o peito. Não aguentava mais carregar tudo sozinho. Trabalho, casa, criança, tristeza. Foi assim que decidiu contratar uma babá. Mas ninguém, nem Daniel, podia imaginar o que estava Daniel ficou em choque. Como pode uma mulher que parece ter saído das ruas ser babá da minha filha? Seus pensamentos se atropelavam, cheio de preconceitos e dúvidas. Mas Lúcia veio com um sorriso que parecia um sol cortando a neblina daquela casa fria. A voz dela tinha um jeito de contar histórias que instantaneamente conquistou Clara. A menina ria alto, corria pelos corredores, completamente encantada. Lúcia chegou como uma lofada de ar fresco naquele universo engessado de tristezas e promessas quebradas. O jeito dela era único. Falava das ruas, dos sonhos, da vida dura, mas sempre com esperança no olhar, com uma força que não se resumia em palavras. Daniel observava, desconfiado, mas começava a sentir algo novo, um nó se desfazendo no peito. Só que a tranquilidade logo tremeu. Segredos começaram a aparecer. Detalhes do passado de Lúcia que pareciam esconder mais do que contos difíceis de sobrevivência. E então, um telefonema inesperado. Uma ligação que mexeu fundo em... A voz do outro lado, ainda não revelada, trouxe à tona uma trama chocante. Havia uma conexão direta entre Lúcia e a tragédia que levou sua esposa. O coração de Daniel apertou. Dor, raiva, medo. O que fazer? Como aceitar que a mulher que traz risos para sua filha talvez carregue sombras da sua pior dor? O conflito interno foi crescendo. Ele viu seus muros caindo, mas o medo de se abrir, de perder tudo, ameaçava sufocá-lo outra vez. E para piorar, um velho conhecido de Lúcia apareceu, trazendo segredos enterrados e uma escolha impossível para Daniel. Um passo em falso e toda aquela vida perfeita, aquela segurança construída no luxo e no silêncio, poderia ruir de vez. Agora Daniel está diante do maior desafio da vida: enfrentar os seus próprios preconceitos, abraçar o amor que surgiu onde menos esperava, ou fugir para sempre do que ele mais teme. E você, já imaginou o que vem pela frente nessa história? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel estava em um turbilhão de sentimentos.
Lúcia trazia uma luz inesperada, um aroma de vida que ele não sentia há tempos. Mas a notícia da ligação ainda queimava em sua mente. O que fazer com aquela informação? Como encarar Lúcia agora, sabendo que ela poderia estar ligada à dor imensa que o consumia? Certa manhã, enquanto Daniel tentava organizar seus pensamentos, o telefone tocou novamente. Dessa vez, ele não hesitou em atender. Era um primo distante, Javier, que não ligava há anos. Mas a urgência na voz dele deixou Daniel alerta. Daniel, você precisa saber de algo importante sobre a Lúcia. Não posso falar pelo telefone. Você precisa vir até a casa da tia Rosa. Um frio percorreu a espinha de Daniel, mas ele não podia ignorar. Pouco tempo depois, ele estava na casa da tia Rosa. Um lugar que guardava muitas lembranças da infância, mas agora parecia envolto em um nevoeiro de mistério. Javier o aguardava pálido e nervoso. Eu não teria a ser o portador de más notícias, mas precisamos conversar. A Lúcia, ela não é quem você pensa. Daniel franziu a testa. Cada palavra de Javier parecia pesar como chumbo. O que você quer dizer com isso? Ela... Ela não é apenas uma babá. Tem um passado, que a liga a você de uma maneira que você nem imagina. O estômago de Daniel apertou. Ele se lembrou das histórias que Lúcia contava para Clara e de como os olhos dela brilham ao falar. O que poderia ser tão terrível? Ela é irmã de um homem que você conhece. O homem que causou o acidente da sua esposa. O nome dele é Marcos. Ele está na cadeia. Mas à medida que o tempo passa, a verdade está vindo à tona. A expressão de Daniel endureceu. As peças do quebra-cabeça começavam a se unir, mas cada nova revelação doía. Não pode ser! Você está dizendo que Lúcia sabe? Ela não mentiu sobre suas dificuldades? Mas o que ela nunca revelou é que ela é a única família que Marcos tem. Ele a pediu para cuidar de você e da Clara. E ela aceitou, não apenas pelo emprego, mas para tentar reescrever a história de dor que a liga a essa tragédia. Agora, era como se um tsunami de emoções estivesse prestes a arrastar tudo. A raiva crescia como um incêndio descontrolado. Como ele poderia ter deixado aquela mulher entrar em sua casa e em sua vida? Eu não posso, eu não quero, isso é insuportável. Daniel sentiu que estava prestes a desmoronar. A mistura de amor, raiva e traição chacoalhava seu coração. E de repente ele notou algo mais. Um pequeno detalhe que não deixava sua mente. Lúcia nunca mencionou família. Por que nunca falou do irmão? Daniel, você precisa ouvir o lado dela. Ela só quer proteger a Clara. É um ciclo de dor que precisa acabar. Javier falou em um tom quase suplicante. Mas não havia como Daniel lidar com essa realidade. Ele precisava voltar para casa, para as risadas de Clara, que agora pareciam ecoar no vazio. E ao atravessar a porta de entrada, ele estava prestes a fazer uma escolha. Aceitar Lúcia de volta, apesar de tudo, ou expulsá-la de sua vida. Mas no fundo dele, uma questão incomodava. Será que um dia a verdade sobre Lúcia seria revelada? E se ela estivesse escondendo algo mais? Algo que poderia mudar tudo? Nesse momento, a ligação de Javier martelava em sua cabeça. E a incerteza se tornava insuportável. Daniel estava em um turbilhão de sentimentos. Lúcia trazia uma luz inesperada, um aroma de vida que ele não sentia há tempos. Mas a notícia da ligação ainda queimava em sua mente. O que fazer com aquela informação? Como encarar Lúcia agora, sabendo que ela poderia estar ligada à dor imensa que o consumia?
Certa manhã, enquanto Daniel tentava organizar seus pensamentos, o telefone tocou novamente. Dessa vez ele não hesitou em atender. Era um primo distante, Javier, que não ligava há anos. Mas a urgência na voz dele deixou Daniel alerta. Daniel, você precisa saber de algo importante sobre a Lúcia. Não posso falar pelo telefone. Você precisa vir até a casa da tia Rosa. Um frio percorreu a espinha de Daniel, mas ele não podia ignorar. Pouco tempo depois, ele estava na casa da tia Rosa, um lugar que guardava muitas lembranças da infância. Mas agora parecia envolto em um nevoeiro de mistério. Javier o aguardava, pálido e nervoso. Eu não queria ser o portador de más notícias, mas... precisamos conversar. Ah, Lúcia, ela não é quem você pensa. O estômago de Daniel apertou. Ele se lembrou das histórias que Lúcia contava para Clara e de como os olhos dela brilhavam ao falar. O que poderia ser tão terrível? Ela não é apenas uma babá. Tem um passado, um que a liga a você de uma maneira que você nem imagina. A expressão de Daniel endureceu. As peças do quebra-cabeça começavam a se unir, mas cada nova revelação doía. Não pode ser. Você está dizendo que Lúcia sabe? Oh, ela não mentiu sobre suas dificuldades, mas o que ela nunca revelou é que ela é a única família que Marcos tem. Ele a pediu para cuidar de você e da Clara. E ela aceitou não apenas pelo emprego, mas para tentar reescrever a história de dor que a liga a essa tragédia. Agora, era como se um tsunami de emoções estivesse prestes a arrastar tudo. A raiva crescia como um incêndio descontrolado. Como ele poderia ter deixado aquela mulher entrar em sua casa, em sua vida? Eu não posso. Eu não quero. Isso é insuportável. Daniel sentiu que estava prestes a desmoronar. A mistura de amor, raiva e traição chacoalhava seu coração. E, de repente, ele notou algo mais. Um pequeno detalhe que não deixava sua mente. Lúcia nunca mencionou família. Por que nunca falou do irmão? Daniel, você precisa ouvir o lado dela. Ela só quer proteger a Clara. É um ciclo de dor que precisa acabar. Javier falou em um tom quase suplicante. Mas não havia como Daniel lidar com essa realidade. Ele precisava voltar para casa. E ao atravessar a porta de entrada, chegou uma mensagem inesperada. O celular de Daniel vibrou insistentemente e, ao olhar, viu que era um vídeo. O coração disparou. Era de Lúcia. O rosto dela, pálido, mas com um sorriso triste. Desculpe, Daniel. Ela começou a falar com uma voz suave. Eu nunca quis que você soubesse tão cedo, mas preciso ser honesta com você. Há algo que está guardado, algo que muda tudo. O corpo de Daniel ficou paralisado. Ela continuou. Marcos, ele não é só meu irmão. Ele é filho do homem que causou o acidente da sua esposa. A mente de Daniel girou. Ele sentiu um nó na garganta. Uma sensação de que o chão havia sumido sob os pés. O quê? Não pode ser, ele murmurou. Eu descobri isso apenas depois que ele foi preso. Ninguém sabia, nem ele mesmo. A culpa é uma sombra que segue a nossa família há gerações. Eu não quero que você me veja como uma traidora, mas eu precisava de uma chance. Eu me apaixonei pela Clara, pela luz dela. E por você também. O vídeo terminou e Daniel ficou em choque. Não alcançava a entender. O que isso significava? Lúcia era, de fato, uma parte essencial de um ciclo de tragédias e sombras? Daniel mal conseguia processar. A mistura de amor e dor dentro dele se tornava cada vez mais sufocante. O compromisso que havia começado como uma maneira de recuperar a alegria da vida de Clara agora era um emaranhado de lealdade, traição e segredos devastadores. Ele precisava de respostas. Não havia como ficar parado. A mente girava numa espiral de confusão e dor. Havia algo de verdade em Lúcia, ou tudo não passava de um golpe ensaiado?
E no fundo, uma pergunta persistia. Tudo isso era um plano, ou era a pura coincidência do destino? Com o coração pesado e a mente inundada de questões, Daniel estava prestes a tomar a decisão mais difícil de sua vida. O que aconteceria a seguir? A verdade ainda estava lá fora, esperando para ser revelada. O coração de Daniel ainda batia forte, ecoando os ecos das palavras de Lúcia no vídeo. Ele estava paralisado na sala, com a tela do celular na mão, a mensagem dela repetindo na sua mente como um mantra. Eu me apaixonei pela Clara, pela luz dela. E por você também. Era confuso, devastador. Como poderia ter deixado essa mulher entrar na sua vida, aceitar seu sorriso, sabendo agora que ela poderia estar atrelada a todo aquele sofrimento? A raiva começava a dar lugar a uma profunda inquietação. Ele precisava saber a verdade, precisava enfrentar Lúcia. Em um rompante de determinação, decidiu que a procuraria. Mas, antes que pudesse dar um passo, uma sombra se moveu atrás dele. Clara, com seu jeito curioso, apareceu à porta. O olhar dela era de puro encantamento. Papai, a Lúcia disse que eu sou uma estrela. O sorriso genuíno da filha quebrou um pouco da tensão, mas instantaneamente a lembrança das palavras de Jota. E antes que pudesse se organizar, ouviu o barulho da porta da frente abrindo. Lúcia entrou, seu rosto imediatamente iluminando o ambiente. Mas o sorriso dela foi se apagando ao notar a expressão no rosto de Daniel. Daniel, você recebeu meu vídeo? A voz dela estava suave, mas havia um tremor que atraiu. Precisamos conversar. O estômago de Daniel revirou. Precisamos mesmo. Eu não sei se posso confiar em você depois de tudo que eu ouvi. Eu sei que parece muito difícil, mas você precisa entender. Lúcia se aproximou, um desespero visível nos olhos. A verdade é ainda mais complicada do que você imagina. Daniel engoliu em seco, a raiva e a dor lutando dentro dele. O que mais você não me contou? Porque tudo isso já é demais. Nesse momento, um estrondo vindo da cozinha chamou a atenção deles. O coração de Daniel acelerou. Ele nunca havia ouvido um som tão violento em sua casa antes. Uma sombra passou pela porta da cozinha e, antes que pudesse processar, um homem entrou, empurrando a porta com força. Era Marcos, o irmão de Lúcia, o homem que lhe havia tirado tudo. A presença dele trazia um peso insuportável, como se o ar tivesse sido drenado da sala. O olhar de Marcos procurava por algo ou alguém. Eu não vim aqui para causar mais dor. Eu só preciso de um momento. Sua voz soava angustiada, mas ao mesmo tempo havia um frio nas palavras dele. Daniel sentiu o sangue ferver. O que você está fazendo aqui? Você não tem o direito de entrar na minha casa. Marcos olhou para Lúcia e ela fez um movimento brusco, como se tentasse se colocar entre eles. Por favor, não faça nada precipitado. As palavras dela ficaram perdidas em meio ao turbilhão de emoções que envolviam aquele momento. Você sabe que a Clara está aqui? Daniel rosnou, a raiva quase o consumindo. Você não pode estar aqui. Marcos respirou fundo, os olhos de Lúcia implorando por compreensão. Eu só quero falar sobre o passado, sobre a dor que todos nós carregamos, sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, um grito ecoou do quarto. Uma voz conhecida, um choro. Clara!
Daniel congelou. A imagem de sua filha assustada sozinha caiu como uma paulada. Clara! Ele gritou, correndo em direção ao som. Mas a urgência do momento fez tudo parecer como um pesadelo. O que estava acontecendo? Quando ele finalmente entrou no quarto dela, a cena que se desenrolou o fez parar em seco. Clara estava lá com um brinquedo quebrado na mão. Mas o que mais chamou a atenção de Daniel foi o reflexo no espelho de parede. Lúcia e Marcos estavam atrás dele, em uma conversa intensa, expressão de desespero. E então, na confusão, Daniel percebeu que Lúcia segurava uma caixa velha, aquela mesma caixa que ele havia visto poucos dias antes, em uma festa da família, com um símbolo que o deixou paralisado, a mesma marca da empresa na qual sua esposa havia trabalhado. Os olhos de Lúcia brilharam com uma mistura de alegria e medo ao conhecer o conteúdo da caixa. Daniel, isso pode mudar tudo. É tudo que eu tenho para te mostrar. O pânico tomou conta. Como tudo isso se conectava? O que mais Lúcia estava escondendo? Por que Marcos tinha voltado? A verdade agora parecia mais complexa do que ele imaginava. O elo entre eles, a dor, os medos, tudo girava em sua mente como um vórtice incontrolável. Daniel sentiu que a vida que conhecia estava prestes a estilhaçar. Ele só tinha uma opção: enfrentar Lúcia naquela hora, antes que a Lúcia apagasse de vez. Mas o que a verdade revelaria? Estava pronto para encarar as consequências de tudo que ainda estava por vir? Daniel estava paralisado, o coração quase saindo pela boca. O que significava tudo aquilo? Ele olhou para Lúcia, que estava com um brilho no olhar, quase desesperada. Daniel, eu prometo que tudo o que fiz foi por amor. Eu nunca quis que você ficasse assim. Mas um grito desesperado de Clara cortou o ar. Daniel virou-se rapidamente. Sua filha estava chorando na cama, agarrada em seu brinquedo quebrado. Ele precisava dela. Mas antes que pudesse ir até ela, Marcos deu um passo à frente. A presença do homem era impositiva e carregada de uma tensão pesada. Calma, eu só quero ajudar. O que aconteceu no acidente pode não ser como você pensa. Então me diga como é, Marcos! Daniel gritou, a raiva explodindo, enquanto a dor da perda inundava seus pensamentos. Como você pode querer me ajudar? Você destruiu minha vida! Mas antes que Marcos pudesse responder, o ambiente ficou em silêncio. Um silêncio quase palpável. Daniel e Lúcia se entreolharam, e a confusão em seus rostos se intensificou. Então, repentinamente, uma série de batidas pesadas ecoou na porta da frente da casa. O coração de Daniel disparou novamente. Como se o universo estivesse conspirando para trazer mais caos, ele correu até a porta, abrindo-a lentamente. Do outro lado estavam alguns policiais, os rostos sérios e endurecidos. Daniel Almeida? Um dos oficiais perguntou, a voz grave. Precisamos falar com você. É sobre o acidente que deixou sua esposa em... Ele hesitou, como se não quisesse completar a frase. Sim, sou eu. O que aconteceu? A voz de Daniel saiu tremendo. Uma sensação gelada lhe atravessou o corpo. Estamos investigando uma nova informação sobre o caso. Precisamos que você nos acompanhe. Agora não! Daniel começou a protestar. Mas antes que pudesse completar, Clara gritou novamente. Seu timbre agudo encheu a sala. O desespero de sua filha o fez esquecer tudo, exceto a necessidade de protegê-la. Ele estava prestes a se voltar quando Lúcia falou rápida. Por favor, eu posso explicar. Mas Daniel já estava indo em direção a Clara.
Ele a envolveu em seus braços, tentando acalmá-la. O rosnado de Marcos e a conversa entre os policiais se tornaram um fundo distante. Clara estava tremendo, seus olhos cheios de lágrimas. Papai, quem são eles? São só algumas pessoas que querem saber mais sobre a mamãe, respondeu Daniel, procurando manter a voz firme enquanto seu coração se despedaçava por dentro. Ele não queria que a filha soubesse da verdade, a dor que o acompanhava diariamente. O que veio a seguir foi um choque ainda maior. Um dos policiais se virou rapidamente, olhando para Marcos. Você é um dos envolvidos na investigação. Temos que levá-lo para a delegacia. Suas palavras caíram como uma bomba na sala. Marcos se endireitou, paralisado, os olhos arregalados. Mas eu não fiz nada. Ele se virou para Lúcia com desespero. É tudo uma armadilha. Eu não sou culpado. Foi o meu pai quem provocou o acidente. Ele estava dirigindo. Eu não sabia de nada. Daniel congelou. Ele nunca tinha ouvido aquela informação antes. O pai de Marcos era o responsável? Essa nova realidade girava no ar, mudando tudo mais uma vez. Era como se o chão tivesse desaparecido. Cada palavra pesava. Era tudo muito confuso. Daniel, você precisa me ouvir. Lúcia insistiu, seu rosto pálido, as mãos tremendo. Eu não sabia que Marcos estava envolvido. Ele não fez nada. O pai dele, ele sempre foi assim, uma sombra sobre nós. O policial, percebendo a tensão crescente, olhou para Daniel. Precisamos esclarecer a situação. Se Marcos está falando a verdade, isso pode mudar a investigação. Nós precisamos ir agora. As palavras ecoaram na mente de Daniel como um eco interminável. Ele estava no centro de um turbilhão de verdades e mentiras, escolhas desesperadoras e um passado deixado de lado. Não conseguiam encontrar um momento de paz, uma chance de respirar. Não, isso não está certo, Daniel gritou, lutando contra a incerteza. Como ele poderia tomar esta decisão? Ele queria distância de Marcos, mas as palavras tortuosas estavam começando a formar um novo quebra-cabeça. Daniel, precisamos ir, agora! O policial insistiu mais uma vez, com um toque de urgência nas palavras. Enquanto isso, Clara chorava. E o olhar de Lúcia estava fixo no chão, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Não havia certezas, apenas um caos que parecia engolir a casa inteira. Então vá, leve-o, mas você não sabe o que está fazendo. Daniel gritou, a angústia inundando sua voz. Mas era tarde demais. A decisão estava feita e o caminho à frente estava cheio de sombras. O que mais poderiam revelar? E se essa fosse apenas a ponta do iceberg? Lúcia, Clara, Marcos, tudo estava prestes a mudar. E Daniel só conseguia se perguntar o que mais estava escondido nas sombras do passado e que ainda poderia surgir. Daniel estava paralisado, o coração quase saindo pela boca. O que significava tudo aquilo? Ele olhou para Lúcia, que estava com um brilho no olhar, quase desesperada. Daniel, eu prometo que tudo o que fiz foi por amor. Eu nunca quis que você ficasse assim. Mas um grito desesperado de Clara cortou o ar. Daniel virou-se rapidamente. Sua filha estava chorando na cama, agarrada em seu brinquedo quebrado. Ele precisava dela. Mas antes que pudesse ir até ela, Marcos deu um passo à frente. A presença do homem era impositiva e carregada de uma tensão pesada. Calma, eu só quero ajudar. O que aconteceu no acidente pode não ser como você pensa. Então me diga como é, Marcos, Daniel gritou, a raiva explodindo, enquanto a dor da perda inundava seus pensamentos. Como você pode querer me ajudar? Você destruiu minha vida.
Mas antes que Marcos pudesse responder, o ambiente ficou em silêncio, um silêncio quase palpável. Daniel e Lúcia se entreolharam e a confusão em seus rostos se intensificou. Então, repentinamente, uma série de batidas pesadas ecoou na porta da frente da casa. O coração de Daniel disparou novamente. Como se o universo estivesse conspirando para trazer mais caos, ele correu até a porta, abrindo-a lentamente. Do outro lado, estavam alguns policiais, os rostos sérios e endurecidos. Daniel Almeida? Um dos oficiais perguntou, a voz grave. Precisamos falar com você. É sobre o acidente que deixou sua esposa em... Ele hesitou, como se não quisesse completar a frase. Sim, sou eu. O que aconteceu? A voz de Daniel saiu tremendo, uma sensação gelada lhe atravessou o corpo. Estamos investigando uma nova informação sobre o caso. Precisamos que você nos acompanhe. Agora não. Daniel começou a protestar. Mas antes que pudesse completar, Clara gritou novamente. Seu timbre agudo encheu a sala. O desespero de sua filha o fez esquecer tudo, exceto a necessidade de protegê-la. Ele estava prestes a se voltar quando Lúcia falou, rápida. Por favor, eu posso explicar. Mas Daniel já estava indo em direção a Clara. Ele a envolveu em seus braços, tentando acalmá-la. O rosnado de Marcos e a conversa entre os policiais se tornaram um fundo distante. Clara estava tremendo, seus olhos cheios de lágrimas. Papai, quem são eles? São só algumas pessoas que querem saber mais sobre a mamãe, respondeu Daniel, procurando manter a voz firme enquanto seu coração se despedaçava por dentro. Ele não queria que a filha soubesse da verdade, a dor que o acompanhava diariamente. O que veio a seguir foi um choque ainda maior. Um dos policiais se virou rapidamente, olhando para Marcos. Você é um dos envolvidos na investigação. Temos que levá-lo para a delegacia. Suas palavras caíram como uma bomba na sala. Marcos se endireitou, paralisado, os olhos arregalados. Mas eu não fiz nada. Ele se virou para Lúcia e ela fez um movimento brusco, como se tentasse se colocar entre eles. Por favor, não faça nada precipitado. As palavras dela ficaram perdidas em meio ao turbilhão de emoções que envolviam aquele momento. Você sabe que a Clara está aqui? Daniel rosnou, a raiva quase o consumindo. Você não pode estar aqui. Marcos respirou fundo, os olhos de Lúcia implorando por compreensão. Eu só quero falar sobre o passado, sobre a dor que todos nós carregamos, sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Mas, de repente, a porta da frente se abriu com violência. Todos se voltaram, e uma figura familiar surgiu. Era Renata, antiga amiga de Daniel, com um olhar determinado que iluminava seu rosto. Parou! Todo mundo! Não façam nada! Ela gritou, a voz forte, fazendo ecos na sala, carregada de tensão. O choque foi geral. Daniel ficou sem palavras. Renata, por favor, o que você está fazendo aqui? Eu não tinha certeza se deveria, mas eu soube que precisava vir assim que soube sobre a investigação. Uma informação chegou até mim. Renata hesitou, respirando fundo. Daniel sentiu o ar pesado, uma ansiedade apertando seu peito. O que mais estava sendo revelado? O que você sabe? A pergunta saiu de sua boca antes que pudesse se conter. Ela pegou mais ar, preparando-se. O acidente tinha mais pessoas envolvidas do que você imagina. Marcos não é o único que precisa ser ouvido. A palavra ouvido reverberou na mente de Daniel. Não podia ser. Ele olhou para Lúcia, que estava pálida, e então para Clara, que ainda chorava em seus braços. O que você quer dizer? A voz dele saiu quase em um sussurro. Eu não queria trazer isso à tona, mas a sua esposa não estava sozinha naquele carro.
Havia outra pessoa, alguém mais próximo do que você pensa. Daniel sentiu o mundo girar ao seu redor. Ele não queria ouvir aquilo. Não, não é possível. Quem? Renata evitou. E de repente, a sala estava em silêncio. Todos os olhares fixos nela. Ela estava com meu irmão. Como se um raio tivesse atingido o chão à sua frente. O peito de Daniel apertou com um golpe profundo. Seu mundo estava desmoronando de um jeito que ele nunca poderia imaginar. A verdade se desdobrava diante dele. E tudo o que ele acreditava, a segurança que tinha, agora parecia flutuar no ar, em um abismo sem fim. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, as lágrimas se formando em seus olhos. O que mais estava escondido? E qual o papel de Lúcia nessa trama horrenda? A pergunta ecoava na sala enquanto tudo o que Daniel conhecia começava a desmoronar, deixando apenas incerteza no lugar das certezas que antes o sustentavam. Sua vida nunca mais seria a mesma. O que viria a seguir? Daniel estava paralisado. O que mais estava escondido? Ele olhou para Lúcia, seu coração acelerando. A revelação de Renata bateu como um raio em seu peito. A vida dele havia sido um quebra-cabeça de mentiras, e agora todas as peças estavam se desintegrando. O que você quer dizer com isso? Quem é seu irmão? Renata respirou fundo, a expressão dela refletindo uma mistura de preocupação e tristeza. Este irmão foi parte da minha vida, um segredo que eu pensei que tinha enterrado. Ele tinha um passado sombrio, mas não queria que você soubesse. A sua esposa e ele estavam juntos, namorando. As palavras caíram como um teso no peito de Daniel. Como assim? Isso não pode ser verdade? A raiva e a dor brotaram dentro dele como uma erupção. Clara estava perto e ele não podia deixá-la perceber sua angústia. Você está mentindo, ele gritou, mas a dúvida se enraizava. Lúcia, com lágrimas nos olhos, fez um movimento em direção a Renata. Você precisa entender. O que aconteceu no acidente? Havia muita confusão. Logo após ele ter terminado seu relacionamento com sua esposa, meu irmão tentou recomeçar. Ele só queria espaço, mas a história não é simples. O amor deles não teve um final feliz. Daniel sentia o chão tremendo sob seus pés. Então você diz que minha esposa estava com um homem que a sentença ficou presa. Ele não conseguia completar. Antes que Renata pudesse responder, Clara, em um ato impensado, correu até a porta da frente. Papai, eu quero brincar! No mesmo instante, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta foi aberta e um carro descontrolado surgiu, avançando para a casa. Instantes, o mundo parecia ter congelado. Clara, não! Daniel gritou e num salto atravessou a sala, como se estivesse em câmera lenta. Ele precisava protegê-la. O impacto foi um turbilhão. O carro colidiu com uma explosão de vidro e metal. O som foi aterrorizante. A sala se encheu de fumaça e poeira, brados e gritos ecoando em meio ao caos. Daniel caiu, caindo atrás da proteção de uma parede. Tudo ao seu redor parecia girar em um pesadelo. Ele estava pronto para enfrentar a verdade, mas agora era uma questão de sobrevivência. O que aconteceu na sua mente ficou cenado em uma confusão febril. Foi então que uma figura se agachou ao seu lado. Lúcia, apavorada, segurou sua mão. Eu fui. As palavras dela saíram em um sussurro, quase como um pedido de perdão. Foi uma armadilha.
Eles sabem sobre nós. O coração dele parou. A fúria e a desconfiança, bem como a vulnerabilidade, cortaram pela primeira vez. Quem sabe sobre nós? O que você está dizendo? Meu irmão, há pessoas que estão atrás dele. A situação ficou mais séria do que eu pensei. Eles não sabem que você não está envolvido. A voz dela tremia. O olhar de Lúcia estava aterrorizado e o cheiro do queimado se misturava à fumaça no ar. Daniel não podia entender. A cena se desenrolava ao redor dele. Sentia-se em uma montanha russa de emoções. O que ele sabia sobre Lúcia, sobre todos eles? Cada conexão estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Ana havia sido um lâmpada. E agora, a sombra de um passado sombrio voltava para atormentar. Um lamento surge de Clara, que estava aos pés de Daniel assustada. Papai! E foi aquele chamado que despedaçou a mente dele. Clara! Ele a puxou, envolvendo-a em seus braços. Sentiu o calor dela, o coração pulsando contra seu peito. Tá tudo bem, filha. Eu estou aqui. Mas já não podiam ficar. A porta destruída e os ecos de sirenes faziam tudo parecer um filme de terror. Eles precisavam sair. O pânico correu por seu corpo. Lúcia, precisamos ir. Ele puxou Clara com força, a voz abafada pela confusão. A tensão crescia a cada segundo. E Daniel estava prestes a descer as escadas, quando outra voz se fez ouvir. A do irmão de Renata. É a ti que você se escondeu, Marcos? Daniel sentiu um frio correr pela espinha. Havia mais do que apenas os ecos do acidente. A verdade que custou vidas parecia estar prestes a desmoronar com sua revelação mais devastadora. O passado e o presente estavam colidindo. E depois daquele caos, o que restaria para eles? Essa nova revelação o deixava mais confuso e mais perto de uma queda. Ele e Lúcia estavam prestes a descobrir que a verdade é mais complicada e devastadora do que eles podiam imaginar. A porta se abriu novamente, revelando mais sombras no meio da fumaça. Quem eram eles? E o que havia se passado antes que tudo isso realmente começasse? Daniel engoliu em seco. Não havia respostas fáceis. Havia muito mais a descobrir. A porta se abriu novamente, revelando mais sombras no meio da fumaça. Daniel congelou ao ver quem entrava. Era Pedro, o pai de Lúcia. Alto, robusto, com uma expressão ameaçadora. O coração de Daniel disparou. O clima ficou denso, como se o ar ao redor deles estivesse eletrificado. O que ele estava fazendo ali? Pedro, não! O que você está fazendo aqui? Lúcia gritou, seu tom de voz se misturando ao som do alvoroço. A inocência de Clara se tornou um eco distante, enquanto os problemas se acumulavam ao redor. Eu sei de tudo, Lúcia. Não adianta tentar se esconder mais. Ele avançou, os olhos fulminantes. Eu vim para resolver isso. Não vou deixar você fazer mais uma besteira. Resolver? Resolver como? Isso não é o que você pensa. Lúcia estava quase em pânico, suas mãos tremendo. Eu não fiz nada de errado. A tensão era palpável. Daniel, segurando Clara agarrada a ele, estava em um estágio entre a defesa e a confusão. O que estava acontecendo? Quem era esse homem? E que besteira era essa que Lúcia parecia ter envolvido a família? Você sempre soube que nosso passado iria voltar, disse Pedro, levantando a voz. E agora,
Por sua causa estamos todos ameaçados. Ele parecia preparado para um confronto. As palavras dele ricochetearam no coração de Daniel como tiros, um choque a cada sílaba. Quem está ameaçando? O que você quer dizer com isso? Daniel perguntou, a voz cheia de nervosismo, uma determinação crescente. O que Lúcia tinha escondido? Ele precisava de respostas, mas o silêncio se fez. Renata, ao seu lado, olhava entre os dois homens, os olhos arregalados, como se aquela cena estivesse se desenrolando em câmera lenta. Pedro, você precisa parar. Não há necessidade disso. Mas ele tinha os olhos fixos em Lúcia, não a reconhecendo como a filha que amava. Você deveria ter me avisado. Agora é tarde demais. Ele avançou, quase como se quisesse agarrá-la. Mas Lúcia recuou. Nesse instante, o som ensurdecedor de sirenes cortou o ar. E como se acordasse todos ali, Daniel também percebeu o próprio coração batendo como um tambor. O caos e as incertezas se misturavam em um emaranhado. Lúcia, ainda com medo, olhou para Daniel, esperando um sinal, uma resposta. E foi nesse momento que tudo desmoronou. Clara, ainda agarrada ao braço do pai, começou a tremer e a chorar. Papai, eu quero ir para casa. O desespero dela ressoava como um eco profundo em Daniel. Ele só queria proteger a filha, mas a situação estava além do que podia controlar. Então, sem mais aviso, o chão se abriu sob seus pés. Um estrondo cortou o ambiente novamente. Um novo barulho vindo da direção do carro destruído. Mais um impacto. Alguém gritou. E logo em seguida, uma figura saiu do carro, cambaleando, a pele ensanguentada e a expressão distorcida de dor. Era Miguel, o irmão de Daniel, o homem que há anos não via e que todos acreditavam estar longe. E a presença dele na cena caiu como um golpe de misericórdia. Daniel, eu. Miguel murmurou, ofegante, seu corpo balançando como se não pudesse suportar ficar em pé. Ele levantou a cabeça, e o olhar de Daniel se transformou instantaneamente em confusão e terror. O que ele estava fazendo ali? O que aconteceu? Você está ferido. O que aconteceu? A imagem de Miguel, envolto em sangue e dor, fez o mundo de Daniel parar. As palavras ficaram travadas na garganta. O passado havia voltado de uma forma que ele jamais imaginou, trazendo com ele os segredos mais ocultos. O que mais Miguel não havia contado? A revelação estava prestes a desmoronar tudo o que Daniel acreditou. A conexão de Miguel com aqueles eventos, a lição deixada no esquecimento, a dor que os unia. Ele precisava entender, precisava saber o que significava estar naquela hora e lugar. E à medida que a confusão engoliu a sala, chegava um novo nível de desespero. Daniel não sabia o que esperar agora. O que mais havia escondido sob aquela camada de segredos? E o caos apenas começava. A pergunta ainda ressoava, ecoando por suas costas. Quem realmente eram as pessoas ao seu redor? Daniel estava paralisado. O que mais estava escondido? Ele olhou para Lúcia, seu coração acelerando. A revelação de Renata bateu como um raio em seu peito. A vida dele havia sido um quebra-cabeça de mentiras, e agora todas as peças estavam se desintegrando. O que você quer dizer com isso? Quem é seu irmão? Renata respirou fundo, a expressão dela refletindo uma mistura de preocupação e tristeza. Este irmão foi parte da minha vida. Um segredo que eu pensei que tinha enterrado. Ele tinha um passado sombrio, mas não queria que você soubesse. Sua esposa e ele estavam juntos, namorando.
As palavras caíram como um peso no peito de Daniel. Como assim? Isso não pode ser verdade. A raiva e a dor brotaram dentro dele como uma erupção. Clara estava perto e ele não podia deixá-la perceber sua angústia. Você está mentindo! Ele gritou, mas a dúvida se enraizava. Lúcia, com lágrimas nos olhos, fez um movimento em direção a Renata. Você precisa entender. O que aconteceu no acidente, havia muita confusão. Logo após ele ter terminado seu relacionamento com sua esposa, meu irmão tentou recomeçar. Ele só queria espaço, mas a história não é simples. O amor deles não teve um final feliz. Daniel sentia o chão tremendo sob seus pés. Então, você diz que minha esposa estava como um homem que... A sentença ficou presa. Ele não conseguia completar. Antes que Renata pudesse responder, Clara, em um ato intensado, correu até a porta da frente. Papai, eu quero brincar. No mesmo instante, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta foi aberta e um carro descontrolado surgiu, avançando para a casa. Instantes. O mundo parecia ter congelado. Clara, não! Daniel gritou e, num salto, atravessou a sala, como se estivesse em câmera lenta. Ele precisava protegê-la. O impacto foi um turbilhão. O carro colidiu com uma explosão de vidro e metal. O som foi aterrorizante. A sala se encheu de fumaça e poeira. Brados e gritos ecoando em meio ao caos. Daniel caiu, agarrando Clara, buscando um lugar seguro. Quando a poeira assentou, um grito cortou o ar. Era a voz de Lúcia. Ele viu Miguel estirado no chão, a expressão de dor misturando-se à confusão e à incredulidade em seus olhos. Miguel! Daniel gritou, mas a cena à sua frente mudou tudo. Daniel! Miguel sussurrou, o sangue escorrendo por seu rosto. Está tudo conectado. Eles não sabiam. Ninguém sabia. As palavras dele não registravam apenas confusão. Havia um desespero que atravessava o espaço, e uma nova reviravolta estava prestes a se revelar. As sirenes da polícia se aproximavam. E o desespero misturava-se ao caos. Conectado? Com o quê? Daniel perguntou, a voz tremendo. Ele sentiu o mundo desmoronar mais uma vez ao ver Lúcia segurando a mão de Miguel. O pânico tomou conta de seu peito. Você sabia? Você sabia de tudo e não me contou? Eu não podia. Era perigoso. Lúcia respondeu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas precisamos saber a verdade. E as palavras de Miguel trouxeram um novo peso. Ela estava com ele. O que aconteceu naquele dia? O acidente que você nunca soube. Eu não sou só seu irmão. Minha vida, Daniel, está interligada à dela, à sua, para te proteger. Enfim, a ele também. Ele quem? Daniel se sentiu perder o equilíbrio. O que Miguel estava falando? Quem era essa pessoa? Eram tantas revelações que a mente dele girava. A dor que ele sentia estava se transformando em algo mais profundo, mais assustador. Mas antes que a resposta pudesse sair, um grito rasgou a sala. Não! Um homem alto e magro, com uma expressão de raiva, invadiu a casa, apontando para Miguel. Você estragou tudo, e agora, todos vocês vão pagar. Daniel encarou a figura, sentindo uma onda de pânico. O passado nunca deixaria de segui-lo. E agora, a verdade que todos temiam estava voltando para atacá-los. O homem olhou diretamente para Daniel, como se a culpa estivesse manifestada em seu olhar. Quem é você? Daniel gritou.
mais por instinto do que por uma real curiosidade. O que mais poderia acontecer que não fosse digno de um pesadelo? Alguém que quer justiça. E você, Miguel, não conseguirá se esconder dessa vez. Ele deu um passo à frente, transformando a tensão em desespero e uma conexão que reunia todas as peças quebradas. Você não vai levar mais ninguém, Lúcia gritou, se colocando à frente de Miguel. Daniel imediatamente se colocou entre eles. A raiva e o medo uniam-se, criando uma tempestade em seu peito. Você não sabe com quem está lidando. Miguel mostrou os dentes, um desafio à vista de todos. O que a verdade realmente significava para todos eles? Daniel, diante do tumulto, precisava se lembrar de quem estava ali para proteger. Mas o choque estava apenas começando. O homem parecia prestes a revelar algo devastador, algo que mudaria suas vidas para sempre. E enquanto o desespero se instalava, uma nova verdade não contada revelaria uma conexão totalmente inesperada. A linha entre o amor e a vingança se estreitava, e o que mais estava escondido nas sombras do passado? A tensão na sala era palpável. Daniel sentiu seu coração acelerar enquanto observava Pedro e o homem que acabara de invadir a casa. O caos parecia um filme de horror, onde cada ato se desenrolava lentamente, mas com a urgência de um pesadelo. Miguel estava ferido, Lúcia em pânico, e Clara, a inocente no meio de tudo, agarrada a ele, cheia de medo. Miguel, o que você está fazendo aqui? Daniel perguntou, lutando para manter a voz firme. Tudo girava em um emaranhado de perguntas não respondidas. Eu vim avisar, Miguel conseguiu murmurar, seu olhar fixo no homem à sua frente. Eles estão atrás de nós, Daniel. Eles sabem onde estamos, e a história do Ocidente, ela é mais complexa do que todos pensam. O homem sorria, mas era um sorriso de desprezo. E você acha que pode escapar, Miguel? A verdade vai vir à tona, e todos vocês sentirão o peso da culpa. Sua voz era fria, desalmada. Cala a boca, Lúcia gritou, avançando um passo. Você não tem o direito de nos ameaçar. Daniel percebeu a coragem dela, mas o desespero misturado ao medo era evidente. Direito? O homem riu, mas não havia humor em seu tom. Meu irmão pagou um preço alto pela verdade, e todos vocês também pagarão. O clima se tornava cada vez mais insuportável. Quem é você? Que você quer? Daniel rosnou, sentindo seu corpo agir por impulso. Ele precisava proteger Clara. Não, precisava proteger todos. Era preciso acabar com essa situação de uma vez. Eu sou alguém que sabe a verdade sobre o acidente. Os olhos do homem brilharam com malícia, e Daniel sentiu uma fisgada no peito. E que vai fazer todos vocês enfrentarem suas escolhas. Quantas vidas você vai destruir, seu monstro? Miguel disparou, a dor transformando-se em raiva. O passado não pode ser mudado. Não importa o quanto você tente. O silêncio cortante foi quebrado, quando a porta da frente estourou e mais policiais entraram. A cena rapidíssima como em um filme de ação. Todos para baixo! Polícias! Um dos oficiais gritou, e um imediato alvoroço se instalou. Daniel agarrou Clara e se pôs em posição de defesa. Lúcia havia se aproximado de Miguel, seu olhar pedindo desculpas silenciosas. E enquanto as armas eram apontadas, a adrenalina inundou a sala. O homem olhou em volta, percebendo que seu tempo havia se esgotado. Isso não acaba aqui! Ele gritou, antes de saltar em direção à janela, quebrando em um último ato de desespero. O som do vidro se estilhaçando ecoou pela sala enquanto ele desaparecia da escuridão da noite.
mas o peso da revelação ainda pairava no ar. O que fazemos agora? Renata perguntou, agora mais próxima de Daniel, as sobrancelhas franzidas em preocupação. Daniel respirou fundo, o nó na garganta insistindo em permanecer. Agora nós encontramos as respostas. Essa história não termina aqui. Não enquanto houver sombras que precisamos enfrentar. A cena se acalmou. Policiais verificando os arredores enquanto Daniel segurava a Clara, que finalmente parecia mais tranquila, olhando para Lúcia. Ele sentiu uma mistura de alívio e confusão. O que mais ela não havia contado? Mas não havia tempo para explorar isso agora. Vamos sair daqui. Está tudo bem, eu prometo. Ele sussurrou para Clara, que olhava com aqueles olhos grandes e inocentes. Havia um futuro a construir, um novo começo, após um caos que parecia interminável. Enquanto eles se afastavam do resto da cena, Daniel percebeu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha o poder de libertar. E juntos iriam descobrir o que realmente havia acontecido naquela trágica noite. Um novo capítulo começava a ser escrito. E você, o que acha que acontece agora? Como a verdade de Daniel, Miguel e Lúcia vai mudar suas vidas? Essa história ainda está longe de acabar. Ei, não se esqueça! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.